O versículo 9 de Judas descreve um evento único, que não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Nesse incidente, o arcanjo Miguel teve que lutar ou discutir com Satanás a respeito do corpo de Moisés, embora não haja detalhes sobre o significado dessa disputa. Judas capítulo 1. Versículo 9 diz mais: até o arcanjo Miguel, quando ele estava discutindo com o diabo, Satanás e discutindo sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Esse evento específico é registrado apenas no livro de Judas. Ao compartilhar conosco esse incidente, o autor Judas nos intriga sobre a origem dessa informação. Alguns especulam que essa informação foi transmitida através da tradição, mas não temos uma confirmação definitiva. A razão exata pela qual a disputa entre Miguel e Satanás ocorreu sobre o corpo de Moisés não é mencionada. É possível que Satanás quisesse descobrir o local de sepultamento para construir um santuário, levando o povo de Israel a adorar idolatriamente os ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel provavelmente se empenhou em preservar as pessoas dessa forma de idolatria, mantendo em segredo o local de sepultamento. De acordo com Daniel, capítulo 10, versículo 21, na Bíblia Amplificada, Gabriel diz: e mais eu, Gabriel, vou te contar o que está escrito na escrita da verdade. Não há ninguém que esteja firme comigo e se fortalece contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, seu príncipe, o guardião de sua nação. A simples menção do nome de Moisés evoca várias imagens nas mentes das pessoas. A morte de Moisés é cercada de mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam enfraquecidos, nem sua força havia diminuído. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava vigoroso quando foi chamado de volta para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribácades. Ele liderou os israelitas até os limites de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar. No final de sua vida, Deus concedeu a Moisés uma visão da terra pela qual ele havia liderado o povo desde o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo, partindo das planícies de Moabe, até o topo de Pisga. O Monte Pisga tem uma elevação de cerca de 4.500 pés, quase uma milha de altura. Poucos homens com 120 anos seriam capazes de escalar uma montanha tão alta e sobreviver para contar a história, mas Moisés conseguiu. Ele alcançou esse feito através de uma luta árdua. Não havia trilha ampla o suficiente para Moisés, mas ele não precisava de qualquer maneira. Se você está se perguntando em que condição ele estava, a resposta está nos detalhes. Moisés sabia que iria morrer, pois Deus lhe havia dito isso. E antes de sua morte, Deus já havia designado Josué para substituí-lo. Apesar da responsabilidade de liderar a nação, foi retirada dos ombros de Moisés pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Cada passo que ele deu na encosta era leve, pois estava consciente de que poderia dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto contemplava a terra prometida, em sua visão final, Moisés ansiava por aquele pedaço de terra que jamais pisaria. E assim foi. Deus o chamou para casa e Moisés entregou seu espírito. Sua morte ocorreu de acordo com a palavra do Senhor, sozinho e em paz. Sua presença entre eles mexeu tanto com suas emoções que levaram um mês inteiro para lamentarem sua morte depois que ele partiu. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o enterro. E assim foi no caso de Moisés. No entanto, o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre a notável carreira de Moisés. Deuteronômio 34:6 na Bíblia Amplificada. Diz: e ele o sepultou no vale, na terra de Moabe. Mas até hoje ninguém sabe onde está a sua sepultura. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus sepultou pessoalmente. Você percebeu isso?
O Senhor escondeu o túmulo, porque se tornaria um santuário. Diversas teorias surgiram na tentativa de explicar a razão da batalha entre o diabo e Miguel. Vamos analisar algumas delas. Uma das teorias sugere que Satanás, o acusador do povo de Deus, possa ter tentado evitar que Moisés alcançasse a vida eterna. De acordo com essa linha de pensamento, Satanás queria afastar o descanso de Moisés em Deus, agindo em Meribá. Nessa teoria, a acusação seria porque vocês dois foram infiéis para comigo, na presença dos reletas, junto às águas de Meribancades, no deserto. Diz sim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Acreditasse que o diabo teria essa intenção. Por causa desse fato, outros estudiosos supõem que a referência em Judas sobre a batalha entre Miguel e Satanás se refere à mesma passagem descrita Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 2. Segundo essa teoria, Judas estaria apenas parafraseando o antigo profeta em seu texto, como apoio para seus inscritos. Nessa passagem, Josué, o sumo sacerdote, é mostrado diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita, acusando. O anjo do Senhor diz a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. No entanto, há objeções a essa teoria. A primeira delas é que a única semelhança entre duas passagens é expressão: ao Senhor te repreenda, ó Satanás. Por fim, existe uma corrente de pensamento que afirma que Judas está simplesmente citando diretamente um livro apócrifo que continha a narrativa da batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Isso serviria para confirmar a veracidade da narrativa. Orígenes, um estudioso e teólogo cristão primitivo, menciona o livro A Assunção de Moisés como existente em seu tempo, e nesse livro estava contida a mesma narrativa que estamos analisando. Acredita-se que esse livro, agora perdido, fosse um antigo livro judeu em grego, e Orígenes acredita que seja fonte da narrativa em Judas. De qualquer forma, o mais importante é descobrir não apenas a origem da narrativa, mas se ela é realmente verdadeira. A luta entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés é verdadeira. Essa é a questão essencial. Independentemente da origem da narrativa, Judas aparenta se referir à disputa entre Miguel e o diabo como algo verídico. Ele a menciona da mesma forma como teria mencionado a morte de Moisés, ou quando ele feriu a rocha. Em meio a todas essas teorias e interpretações, surge a pergunta: será que a batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés é realmente verdadeira? É um enigma fascinante que nos faz refletir sobre a profundidade dos relatos bíblicos e o significado oculto por trás das histórias. E você, qual é a sua opinião? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas perspectivas sobre esse tema intrigante. Se você deseja continuar explorando mistérios e debates como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo para nos apoiar. Fique por dentro das próximas análises e teorias fascinantes que iremos apresentar juntos. Vamos desvendar os enigmas da fé e da história.